Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez aqui estou na minha residência, na minha casa, para estarmos ministrando mais uma palavra, mais uma mensagem a respeito da palavra de Deus, a respeito da igreja, a respeito dos dias atuais, a respeito da forma como a igreja ela anda, ela se porta, porque nós temos que pregar a palavra, porque uma coisa me chama muita atenção. Se nós observarmos, Jesus Cristo, quando ele veio como homem e foi até o final a cruz do Calvário, se dando ali naquele lugar, ressuscitando ao terceiro dia, 40 dias após, ascendendo para sentar à direita de Deus Pai, e através do seu Espírito Santo até os dias de hoje, até a consumação dos séculos, ele assim estará conosco. Jesus Cristo ele veio com apenas um intuito, divergindo de tudo que hoje se anuncia dentro das igrejas. Veja bem, muita gente às vezes fala assim para mim: Pastor Augusto, o senhor fala muito contra a igreja, o senhor bate muito nas igrejas. Não é que eu fale contra a igreja, não é que eu bata na igreja, é que eu vejo que o evangelho de Jesus Cristo hoje ele não é pregado dentro das igrejas. Porque veja bem, Jesus Cristo, volta a dizer, ele vem com apenas um único intuito. Ele vem com o intuito apenas de salvar o homem. Nada além disso. Só que hoje não se anuncia isso dentro das igrejas. Se fala de tantas coisas. Se fala de tantas prosperidades. Se fala de tantas vitórias. Se fala de tantas bênçãos. Se fala de tantas conquistas. E se não falar dessas tantas e bizarras e malditas campanhas dentro da casa de Deus. Porque, volto a dizer, uma coisa que eu costumo muito dizer: se você, líder, que administra uma igreja, que apacenta uma igreja, que é pastor presidente de um ministério que tem inúmeras, dezenas de centenas de congregações, se você, pastor, presbítero, bispo, diácono, evangelista, missionário, missionária, diaconisa, se vocês, melhor dizendo, vamos colocar no plural, se vocês me mostrarem dentro das escrituras sagradas, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, se vocês me mostrarem os profetas e sacerdotes e reis e juízes do Antigo Testamento e apóstolos, pastores, evangelistas, diáconos, bispos, presbíteros e até o próprio Jesus Cristo no tempo da graça, no Novo Testamento, fazendo campanha, se vocês me mostrarem esses homens e essas mulheres fazendo campanhas, aí eu também vou fazer campanha. Como eu sei que vocês não vão me mostrar, porque não existe, nunca teve essa atitude de nenhum desses que tem os seus nomes escritos nas escrituras sagradas, inclusive boa parte deles tem livros que levam os seus nomes, nenhum deles, nenhuma delas fizeram campanha, ou foram associados ou participaram de algumas campanhas, nenhum deles. Então, quando eu não vejo tal fato nas escrituras sagradas, dentro da igreja hoje, para mim é abominação, é maldição. É como o próprio apóstolo Paulo ele fala ali no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8: se nós mesmos, ou um anjo desça do céu e vos anuncie, ou seja, ensine um outro evangelho que não seja esse, que eu dei continuidade no que o Senhor Jesus Cristo pregou, e eu dou continuidade, se ensinar ou apresentar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, da cruz de Jesus Cristo, não aceite. É um evangelho anátema. Não tem vida. O evangelho, me perdoem,
O evangelho de hoje nas igrejas da face da terra é um evangelho sem vida. O tema, como todos sabem, das mensagens que eu coloco, o tema de hoje é a igreja sem Deus. Vou falar uma coisa para os amados irmãos. Não é o mundo que precisa de Deus. É a igreja que precisa de Deus. Se a igreja estiver cheia de Deus, o mundo haverá de ser contagiado por esta mesma igreja que está cheia de Deus. Como a igreja não tem Deus, o mundo está do jeito que está. Vazio, sem Deus. Como eu posso dizer que a igreja está cheia de Deus se o homem já não teme mais a Deus, não vai para a igreja para buscar Deus? Já parte deste princípio. Como uma igreja pode estar cheia de Deus se o homem, quando vai para a igreja, não vai para buscar Deus? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, cujo tema, a tentação no deserto. E diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Porém Jesus respondeu-lhe, também está escrito, não tentarás ao Senhor o teu Deus. E o nosso adversário atentou contra Cristo mais uma vez, dizendo, tornou o diabo a levá-lo agora para o monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Veja bem, a ele só adorarás, e a ele só prestará culto. Toda igreja, na entrada dela, além do nome, me perdoe, mais uma vez, me perdoe, são nomes bizarros, que eu quero acreditar que o Espírito Santo jamais falaria ao coração de um ser humano para colocar tais nomes numa casa que é chamada pelo seu nome. Eu vejo cada nome de igreja que só a misericórdia, só a misericórdia. Eu volto a dizer, eu não quero acreditar que o Espírito Santo de Deus seria tão baixo, tão prosmíquo, a ponto de revelar ao homem determinados nomes que na maioria é bizarros, nojentos, repugnantes, para ser colocado numa placa e ser colocado na frente de uma igreja e dizer que ali é uma igreja, ou seja, a casa de Deus. Eu quero acreditar que o Espírito Santo não se colocaria numa situação dessa. Então vamos lá, na frente de toda a igreja, além do nome em sua placa, tem uma palavra que é colocada como culto, e ali vem os cultos semanais e os cultos de final de semana. E o que você entende com a palavra culto? O que é culto? Cultos, terças, quintas e domingo, quartas, sextas e domingo, dia de sábado pela manhã, consagração, não sei o que, e essas coisas todas. Mas a palavra culto, o que você entende
pela palavra culto. Quando você vê culto, quando você entra dentro da casa de Deus, é para você cultuar alguém. Um culto de adoração a alguém. Um culto para você adorar alguém. Um culto para você glorificar alguém. Um culto para você louvar alguém. Só que esse alguém, que na verdade é para se dar o culto, esse não recebe o culto do homem. Porque hoje o homem está fazendo culto para o homem. E com isso a igreja está sem Deus. Porque o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo não recebe o culto para si. Porque o homem não vai para a igreja nos dias atuais para cultuar a Deus. Ou seja, dar o seu culto racional. Porque na igreja hoje se faz tantas coisas, só não se cultua a Deus. São tantos cultos, melhor dizendo, é uma festa mundana praticamente dentro da casa de Deus, onde são entoados cânticos mundanos, né? Pagodes evangélicos, hip hops evangélicos e tantos outros gêneros que se dizem ser evangélicos, dizem-se ser gospels. Se não falar, também me perdoem, dos corinhos de fogo. São chamados de corinhos de fogo. Uma vez eu estava pensando, estava analisando a letra dos corinhos. Você já parou para observar que em letra de corinho não tem uma letra que seja de adoração? Toda letra de corinho é pura vingança, perseguição e ataque a pessoas. Vingança, perseguição e ataque a pessoas. Esses são as letras dos corinhos de fogo. Não existe uma letra de corinho de fogo que seja direcionada a Deus, ou seja, em um modelo de adoração a Deus. É tudo para vingança. Analisem as letras dos corinhos de fogo, que vocês vão me dar razão. Me mostrem, nas letras do corinho de fogo, uma letra de adoração a Deus, para dizer o que Deus é, em agradecimento a Deus, para dizer que Ele é maravilhoso, para dizer que Ele é longânimo, para dizer que Ele é magnificente, para dizer que Ele é o Senhor dos senhores. Não tem. Mas tem letras de vingança, tem letras de perseguição, tem letras de guerra. E se não falar a forma como os cristãos eles vão para as igrejas, vão para desfile de modas, para puxar o tapete de Joãozinho, para sentar nas primeiras cadeiras, puxar o tapete de Mariazinha, para ter disputas de microfones, para ver quem prega melhor, para ver quem canta melhor. Já não se entoam cânticos, ou seja, salmos, agora se cantam dentro da igreja. Agora não, né? Dos últimos 20 anos para cá, que a igreja perdeu na sua totalidade a sua verdadeira identidade. Hoje nós vemos imóveis que levam o nome de igreja, mas na verdade, com raríssimas exceções, sim, até porque a palavra de Deus ela diz que ainda existe profeta em Israel. Ainda existe, com raríssimas exceções, a cada 100, 10 homens compromissados com a verdadeira igreja, com a igreja de Atos dos Apóstolos, que ali em Antioquia pela primeira vez foram todos eles enxergados como cristãos. Hoje dentro dessas casas, esses imóveis que são chamados de igreja, não existem cristãos, existem um povo denominado evangélico. Já não tem mais os cristãos, ali já não predomina mais os discípulos de Jesus Cristo, mas predomina agora os evangélicos, que são o modernismo da igreja do século 21. É a igreja moderna, é a igreja contemporânea.
Mas a igreja primitiva, ela não existe mais. Ela está aprisionada em um calabouço. Ela não tem mais vida nos dias atuais. Lamentavelmente, os evangélicos assassinaram a igreja primitiva. Ali no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 15, o apóstolo João, ele diz assim: conheço a tua conduta, não és frio nem é quente, oxalá fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me de nada mais preciso, não sabes porém que tu é o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É desse jeito que a igreja do Senhor na face da terra ela está, morna. Ela não é quente, nem tampouco ela é fria. Porque se pelo menos ela fosse fria, ela não seria aos olhos de Deus podre. Porque quando se fala de vômito, fala de algo podre. E o Senhor diz, quem dera que tu fosse frio, porque tu não és quente, nem tampouco frio, és morno, vomitar-te-ei da minha presença. E hoje todos buscam algo dentro da igreja que eu não vejo. Os profetas, sacerdotes, reis do passado, os apóstolos, presbíteros, pastores, evangelistas e o próprio Cristo pregarem, anunciarem. Eu vejo aqueles homens lá atrás no Antigo Testamento, os profetas e sacerdotes, e até mesmo os reis da época, como foi Davi, como foi Ezequias, como foi o próprio Saul, grandes líderes como foi Moisés, como foi Abraão, como foi Josué, e os sacerdotes em si, Samuel, Natã, Elias, Eliseu e tantos outros mais, os profetas maiores, os profetas menores. Eu vejo todos eles anunciando uma única coisa: Deus. Nada além disso. E quando se anuncia Deus, eles davam seguimento anunciando o céu. E falavam do pecado do povo, dos maus caminhos do povo. E quando chega no Novo Testamento, Jesus Cristo assim vem e ele anuncia quem? O Pai. Ele simplesmente deu continuidade naquilo que os profetas e sacerdotes anunciavam. Jesus Cristo anunciou o Pai. Falou do céu, do lugar de onde ele veio e para onde ele haveria de retornar. E ele falou de um outro lugar que é eterno também. Juntamente com o céu, existe apenas dois lugares eternos: o céu e o inferno. Fora esses dois, não existe outro. E Jesus Cristo, além de anunciar ao Pai, a Deus Pai, falou muito mais do próprio inferno do que do próprio lugar de onde ele veio e onde ele retornaria após a sua ressurreição. Ele falou muito do inferno. E ele morre, ressuscita, ascende aos céus e dá seguimento ao seu evangelho, a sua palavra, os seus apóstolos. E o que os apóstolos fizeram? O que os pastores fizeram? O que os evangelistas fizeram? O que os diáconos fizeram? Anunciaram a Jesus, a cruz de Jesus, o céu e também o inferno. E hoje? O que se anuncia hoje? Hoje só se fala de prosperidade, só se fala de bênçãos. E nos dias de hoje, o que se fala? Só se fala de prosperidade,
Só se fala de bênção, de conquista, de vitórias, e volto a frisar essas malditas campanhas, porque na minha opinião campanha é maldição, porque tira o coração do homem do foco que é Jesus e coloca o coração do homem nas suas necessidades pessoais. Não é o mundo que precisa de Deus, é a igreja que precisa de Deus. Uma vez a igreja cheia de Deus, ela vai levar Deus para o resto do mundo. Como a igreja não está cheia de Deus, o mundo não tem esse Deus, porque esse Deus está faltando dentro do lugar primordial, que é a igreja. Tanto a igreja construída pela mão do homem, como a igreja criada pelas próprias mãos de Deus, que somos nós. Porque a palavra de Deus, o que ela diz? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu não anuncio a Jesus Cristo, se eu não anuncio a cruz de Cristo, se eu não anuncio o novo céu e a nova terra, se eu não falo do inferno, o meu coração está vazio. Se eu só falo de prosperidade, de bênção, vitória, conquista, de tantas campanhas, eu estou vazio de Deus. Se a igreja não faz isso, ela está vazia de Deus. E como é que está a tua igreja? A quem você tem anunciado? Qual o evangelho você tem pregado? Como eu posso enxergar uma igreja cheia de Deus se existe classificação de quem eu vou abraçar dentro da igreja? Eu vou classificar meia dúzia de pessoas apenas que eu vou abraçar. Vou abraçar o pastor da igreja, a sua esposa. Vou abraçar aquele que canta. Eu vou abraçar o baterista. E não vou abraçar o porteiro. Como é que eu posso dizer que a igreja está cheia de Deus se existem grupinhos dentro das igrejas? Como eu posso dizer que a igreja está cheia de Deus se eu aceito que o mundo entre dentro da casa de Deus? Como é que eu posso dizer que a igreja está cheia de Deus se a igreja está viciada? Como eu posso dizer que a igreja está cheia de Deus se dentro da igreja está cheio de adultério, cheio de pecado, cheio de prostituição, perseguição de uns para com os outros, tantas falácias, tantas más conversações? E o apóstolo Paulo ele vai dizer que a má conversação corrompe os bons costumes. Como eu posso dizer que a igreja está cheia de Deus se não tem Deus dentro dela? Meu Deus, naquele grande dia, Deus vai cobrar muito dos líderes das igrejas hoje, porque tudo isso acontece embaixo do nariz de todos eles. A igreja de Pérgamo, depois que eu li um pouco a história da igreja de Pérgamo, eu fiquei muito temeroso, porque veja bem, a igreja de Pérgamo, ela por si só ela não fazia nada de errado, mas ela era conivente com o erro, por isso ela foi reprovada por Deus. A maioria dos pastores hoje, eles naquele grande dia vão ser reprovados por Deus. Eles podem até não fazer, mas o erro, o vício, a falta de Deus está diante dos olhos dele, dentro da igreja que ele mesmo dirige. E ele permite que todo este mal continue dentro da sua igreja, porém, ele não faz nada. Porque na verdade o homem não quer mais agradar a Deus, o homem quer agradar ao homem. E o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito sério no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 10. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, no verso 10. Eu vou ler aqui para os amados irmãos. É muito sério o que Paulo fala. Em Gálatas 1:10, ele diz assim: é porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus?
ou procura agradar aos homens. Se eu quisesse ainda agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz. Se ele agradasse aos homens, ele não seria servo de Cristo. E hoje, os líderes cristãos, lamentavelmente, estão agradando muito mais ao homem, aqueles que lhe vê, aquele que lhe ouve, aqueles que lhe seguem, do que propriamente agradando a Cristo. Eles veem tudo de errado acontecer dentro da sua igreja. Igreja no qual está sobre a sua responsabilidade. Mas ele não usa a palavra. Porque uma coisa é você repreender a tua igreja humanamente dizendo. Outra coisa é você repreender a tua igreja dentro da palavra. Só que, quem é que quer a palavra? Ali no livro de João, capítulo 6, se não me falha a memória, ali no livro de João, capítulo 6, no verso 60, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Disseram assim: muitos de seus discípulos ouvindo disseram, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? Compreendendo que os seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus disse-lhe, isso vos escandaliza? E quando viram onde estava antes, o Espírito que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Algum de vós, porém, não creem. Jesus sabia como é feito desde o princípio, quais o que não criam, e quem era aquele que o entregaria, e dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Aí no verso 67 vai dizer: então disse Jesus aos 12, não quereis também vós partir? Porém Simão Pedro respondeu, Senhor, a quem iremos? Tem palavras da vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Hoje ninguém quer mais uma mensagem dura, ou seja, uma mensagem do coração de Deus. Uma mensagem que vai de encontro às necessidades humanas. Uma mensagem diferenciada, ou seja, diferente desses blá blá blás que hoje, nos últimos 20 anos, tem se pregado dentro da igreja. Hoje não se prega mais a cruz de Jesus Cristo. Hoje já não se fala mais de salvação. Hoje já não se fala mais sobre o livro do Apocalipse. Hoje não se fala mais sobre o livro de Mateus capítulo 24. Hoje não se fala mais sobre a Septuaginta de Daniel. Hoje já não se fala mais sobre o inferno. Não se prepara mais a igreja para os tempos ruins que está aí às portas. Muitos estão até esperando a vinda de Cristo, mas eles se esquecem que antes do retorno, antes do arrebatamento da igreja, vai acontecer um evento no mundo inteiro, muito ruim, crucial. Mas será que eu e você estamos nos preparando? Será que nós estamos preparados? Será que você, pastor, será que você, líder, você está preparando a sua igreja para o que verdadeiramente está para acontecer? Ou você observa, você enxerga, você acha que a igreja não vai passar pelo princípio das dores, pelo momento do governo do anticristo? Vai passar sim, e você está preparando a tua igreja para tal evento? Você está preparando a tua igreja para ela ser perseguida? Você está preparando a sua igreja para sentir dor? A igreja hoje ela não está preparada para sentir dor. A igreja hoje ela não está preparada para ser perseguida. Por motivo de um simples vírus, as igrejas fecharam suas portas. A primeira pincelada que Satanás ele lança sobre a igreja é vencida. Imagina ali na frente, logo ali na frente, que vai vir coisas piores. Meu Deus, não é o mundo que precisa de Deus, não. É a igreja que precisa de Deus.
A igreja, uma vez cheia de Deus, ela vai contagiar o mundo e o mundo vai se encher de Deus. Como a igreja não tem Deus, volto a frisar, com raríssimas exceções, o mundo também não tem Deus. Porém, ainda falta um pouco de tempo para que Jesus volte. Ainda dá tempo de você se encher de Deus. Abrir mão dos seus caprichos. Abrir mão da sua carne. Abrir mão dos seus egos. Abrir mão das suas vontades humanas. Abrir mão deste mundo. Ande na contramão desse mundo. Largue a mão de Satanás. Não ande de mão dadas com o diabo. Você, igreja, eu estou falando é com a igreja, não estou falando com o mundo não. Estou falando com você, igreja de Cristo. Largue a mão do diabo. Deixe de passear com o diabo dentro até da própria igreja. Porque a igreja está passeando com o diabo de mão dada dentro da própria igreja. Meu Deus, só o Senhor adorarás, e só a Ele prestará culto. A quem você tem adorado? A quem você tem dado culto? Que tipo de culto sai de teus lábios? Que tipo de louvor sai dos teus lábios? Você tem dado culto a quem? Quando você vai para a igreja, você vai com que intuito? Para que você vai para a igreja? Para fazer o quê? Meu Deus, você está cheio de quê? A quem você tem seguido? Você anda de mãos dadas com quem? O que tu tem aceitado dentro da tua igreja, dentro da tua casa, na tua vida? Meu Deus, não é o mundo que precisa de Deus, é a igreja que precisa de Deus. O Senhor não quer dar apenas uma cura. Aleluias, perdão. Ao vivo é assim mesmo. O Senhor não quer apenas dar uma cura no seu corpo físico, mas o Senhor quer curar a sua igreja, principalmente na alma. Porque se o Senhor curar a sua igreja na alma, a sua igreja vai se encher do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus curar a tua alma. Deixa Deus encher você dele. Encha-se de Deus. Leia a Bíblia. Não estou dizendo para você deixar de ouvir o homem, mas priorize ouvir Deus. Mas eu estou dizendo ouvir Deus não é você simplesmente dobrar o seu joelho, ficar ali 1 hora, 2 horas orando, só falando, não deixando nem Deus falar. Mas procure ouvir Deus aqui, ó. Nós ouvimos Deus quando nós lemos a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que nós podemos contestar a profecia, não o profeta. Ou seja, atrás de um púlpito, um homem ele pode ser usado para te levar para o céu, através da verdadeira palavra, ou ele pode te levar para o inferno, e você não está nem apercebido. Cuidado. Leia a Bíblia. Eu peço, eu suplico, eu imploro, em nome de Jesus Cristo, leia as Escrituras Sagradas. Ou seja, leia a Bíblia.
leia a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no livro de Atos, capítulo 20, no verso 29. Olha só o que ele fala. Em Atos 20, 29. Ele vai dizer assim: bem sei que, depois de minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Mesmo no meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém? Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Uma vez vocês estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, vocês vão se encher de Deus. E uma vez o homem, igreja criada pelas mãos de Deus, cheia de Deus, quando vocês forem para a casa de Deus, igreja construída pela mão humana, esta mesma casa estará tão cheia de Deus quanto o seu coração. Volto a frisar, não é o mundo que precisa de Deus, é a igreja que precisa de Deus. Porém, lamentavelmente, a igreja está vazia de Deus. Uma boa semana, Jesus Cristo vos abençoe, Shalom Adonai.